Hoje, 24 de dezembro de 2013, as pessoas estão no mundo inteiro se preparando para comemorar o suposto nascimento de Jesus. As pessoas estão preparando seus banquetes, os shoppings estão cheios, o comércio está eclodindo. Mas o que poucas pessoas sabem é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E que tampouco ele tinha nenhum interesse que seu suposto nascimento fosse comemorado com banquetes. A data de 25 de dezembro ela é baseada nas antigas culturas pagãs que cultuavam o sol, pois 25 de dezembro culmina com o final de um ciclo de declínio do sol, onde o sol fica mais baixo aparentemente no horizonte, voltando ao início de um novo ciclo ascendente no horizonte. Isso era tido como um renascimento do invencível sol. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é minha opinião, são fatos históricos, contidos em livros de história, em livros de arqueologia, com muito embasamento de especialistas, que pode ser facilmente verificado consultando hoje em dia a internet, Wikipédia. Hoje essa informação é de fácil acesso. Então eu não vou descrever exatamente uma cronologia com datas, porque você pode procurar isso se você desejar se aprofundar, mas vou tentar descrever um processo. A ideia primordial de adoração ao Deus menino surgiu com uma mulher chamada Semíramis, que casou com o próprio filho chamado Nimrod. Nimrod, segundo o que diz a Bíblia, para você que crê, e segundo o que dizem os historiadores, para você que não crê na Bíblia, foi um grande líder dos tempos primordiais, do início da cultura humana, fundador de cidades como Nínive, Babel, de onde surgiu a ideia da própria construção da Torre de Babel. Nimrod ele foi morto por um tio seu, e a sua mulher alegou que ele, Nimrod, era o Deus Sol, e para ela se manter no poder como rainha, declarou a si mesma como a rainha Lua, ou rainha dos céus, e alegou que a morte de seu marido Nimrod foi uma volta de Nimrod ao mundo dos deuses. Passado o tempo, Semíramis apareceu grávida, e estando seu marido morto, ela desenvolveu uma farsa, alegando que sendo seu marido um deus, o Deus Sol estava voltando através dela. E agora ela estava grávida do seu próprio marido morto, Nimrod, e deu a essa criança o nome de Tammuz. Tammuz, o Deus menino, o primeiro Deus menino, do qual todos os outros deuses meninos foram apenas uma cópia, um plágio de diversas culturas da ideia primordial da mãe com o menino. Hoje, se você for na Índia, na China, em diversas regiões da Europa e daquela região da Ásia ali menor, você vai encontrar imagens antiguíssimas, ou até em museus na Europa também, mais antigas, de uma mulher segurando um bebê, muito anterior ao cristianismo, porque a adoração à mãe e ao menino é uma adoração pagã, de origem no conceito de Semíramis e Tammuz. E essa adoração foi prosseguindo ao longo dos anos, sendo que o menino Tammuz acabou sendo morto também de forma que ninguém sabe dizer ao certo qual foi, mas foi encontrado seu cadáver já decomposto em uma floresta sobre um tronco. E Semíramis, como era muito estrategista, já alegou com isso novamente que era a volta do seu marido Nimrod, que estava encarnado em Tammuz, ao mundo dos deuses. E a partir desse momento, a árvore se tornou um centro de adoração para os pagãos. Isso nós vemos na própria cultura cananeia, onde a própria Bíblia cristã, em algumas traduções, tem escrito poste-ídolo, ali, se referindo ao fato de que junto a cada altar, ao Deus masculino, havia uma árvore, a deusa feminina. Nas escrituras, essa deusa é chamada de Azerá ou Azerra, dependendo de como você preferir pronunciar. Mas a árvore ela era muito associada aos altares masculinos, se referindo à parte feminina. E o que eu quero dizer com isso? Que é ilícito você se reunir com a sua família? Não. Não chego a esse ponto. Eu não posso determinar você se você se reúne ou não. Eu acho que para muitos o Natal é uma festa onde as pessoas se reúnem em família. Existem boas lembranças familiares incutidas nisso. E as pessoas lembram de parentes até que não estão mais entre eles e lembram dessa data com uma certa alegria. Mas eu quero denunciar esse espírito de engano. E que se você
comemorar isso com os parentes, até por uma questão de social, de interação familiar. Que você aproveite esse momento para fazer o que o próprio Yeshua, que é o nome verdadeiro de Jesus, que esse é outro assunto para outra gravação, o nome verdadeiro dele. Mas que o que Yeshua falou foi: quando você fizer um banquete, não chama apenas os amigos, os parentes, aqueles que têm como devolver o convite em outra ocasião, mas se preocupe com os pobres, com os famintos, com aqueles que não têm como se alimentar. Porque nesse momento vai ser o período de grande desperdício, onde as pessoas vão fazer banquetes imensos, desproporcionais à quantidade de pessoas, e depois muitas vezes esse alimento vai para o lixo. E enquanto você faz um imenso banquete numa data específica por um espírito de engano, pessoas nesse momento estão passando fome na rua, vão dormir sem teto, vão dormir sem alimento cotidiano. Então eu recomendo que duas coisas. Primeiro, se você realmente quer honrar o Messias, honre-o fazendo o que ele faria. Em vez de gastar mais e mais dinheiro com consumo, com roupa, com coisas inúteis que você não precisa, com coisas que são apenas banais, com coisas que o consumismo te induz a querer comprar, pensa nos mais necessitados. O Messias não precisa de mais um banquete. O cristianismo deu 2000 anos de banquetes, de procissões, de templos, de todo tipo de banalidade religiosa que ele não pediu. Como disse o apóstolo João, o mandamento novo não tem, é o antigo que ouvimos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Se você quer de fato comemorar alguma coisa em relação ao Messias, comemore a obediência àquilo que ele falou, que nos amemos. E que se alguma coisa tiver que nascer, que nasça em você o Espírito do Messias. Em nome de Yeshua. Amém.